Oi pessoal, meu nome é Alexia e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre bloqueio criativo, que eu acho que muitas pessoas que escrevem, que criam em geral, estão sentindo durante essa quarentena, e também dar algumas dicas. Inicialmente eu pretendia fazer um vídeo baseado num post que eu fiz no meu blog, que é 5 dicas para escritores com depressão, que vocês podem ler aqui clicando nesse card. E apesar de muitas dessas dicas que eu vou dar nesse vídeo ainda vão se aplicar para escritores com depressão, eu acho que, dado esse momento que todo mundo tá passando junto, ou pelo menos a maioria das pessoas, eu quis fazer esse vídeo que abrangesse mais essa situação que a gente tá passando. Bom, primeiro eu queria falar sobre o bloqueio criativo em si. O que é um bloqueio criativo? Por muito tempo depois que eu comecei a escrever, eu achava que o bloqueio criativo era uma coisa que fugia completamente do meu controle, ou seja, às vezes você tá inspirado, às vezes não tá. E quando você não tá, ou seja, quando você senta na frente daquela tela em branco e não sai nada, não tem o que você fazer. Você tem que sair dali, você tem que esperar a inspiração voltar. Depois de muito tempo de escrita, eu descobri que isso não existe. É claro que a inspiração existe, mas como diz o Salvador Dalí, ela tem que encontrar você trabalhando, ou seja, você tem que continuar trabalhando e aí que a inspiração vai vir. Não é você ficar sentado no sofá assistindo Netflix que ela vai vir e bater em você e te dar uma ideia. A terapia também foi outra coisa que me ajudou a perceber que eu não estar escrevendo na grande maioria das vezes tinha um motivo interno, tinha alguma razão, alguma coisa na qual eu tinha que trabalhar para eu voltar a escrever. Então não é coincidência que muitos escritores estejam passando por esse bloqueio criativo agora durante a quarentena. É uma coisa muito frustrante, eu entendo, eu também tô tendo essa dificuldade muito grande de produzir, porque, querendo ou não, a gente tem mais tempo livre, né, não podendo sair, não podendo encontrar ninguém, mas isso não significa necessariamente que a gente esteja produzindo mais, inclusive, estamos muitas pessoas produzindo menos. Eu acho que também pela quebra da rotina, isso acaba desestruturando e a gente acaba se perdendo e não fazendo nada. Ou seja, bloqueio criativo é uma coisa na qual a gente pode trabalhar, então vamos ver as dicas de como realmente trabalhar nisso. A primeira dica é: você não precisa ser produtivo sempre. Isso é uma dica mais geral da quarentena, não tem diretamente a ver com escrever, mas quando a quarentena começou, todo mundo foi correr atrás de maneiras para ser produtivo e pensou, agora que eu vou aprender tal idioma, vou aprender a cozinhar, vou aprender tal coisa. E isso acabou colocando uma pressão gigante num monte de gente. Mas você não precisa necessariamente estar produzindo o tempo todo, fazendo alguma coisa que você considera produtiva. Eu já falei isso e vou falar de novo. O motivo da gente estar nessa quarentena é unicamente para nos proteger contra o Covid. Ou seja, se você está em casa, você está se protegendo. Pronto, o objetivo foi alcançado. Você não é obrigado a fazer nada além disso. A quarentena não surgiu porque alguém falou, todo mundo vai ficar em casa até a fulana terminar de escrever o livro dela. Isso sim seria uma pressão que não daria para aguentar. Então lembre disso quando você estiver sofrendo essa pressão, sentindo que não está produzindo, que não está fazendo o que deveria. Você tem que cuidar da sua saúde. O que vier, além disso, é lucro. A segunda dica é bem parecida com isso, é bem relacionada a isso, mas aí é algo que eu tinha trazido novamente no meu post, que é: liberte-se da pressão de escrever todos os dias. Se você vai procurar dicas para escritores iniciantes, a primeira coisa que você vai ver é: escreva todo dia, tenha uma rotina de escrita. E eu não quero falar aqui, quero deixar bem claro, eu não quero dizer que isso não é importante, é claro que é. Num mundo ideal, você escreveria todos os dias, sim, você teria uma rotina, você escreveria sempre no mesmo horário, e é claro que isso ajuda, porque uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que, pra mim, só existe uma dica de escrita, que é: escreva. Você só vai aprender, só vai evoluir, só vai consertar seus erros, só vai melhorar escrevendo. Então, você não se sente pronto, você acha que é ruim, você acha que não vai ficar legal? Escreve. Escreve que depois você vai ter o que consertar. É claro que quanto mais você escrever, mais você vai evoluir. Então, se você conseguir escrever todo dia, ótimo, continue assim. Mas para uma pessoa que sofre de depressão, ou para uma pessoa que está agora de quarentena sentindo essa pressão para escrever todo dia pode acabar surtindo o efeito contrário e desestimulando a gente de escrever.
Porque aí você acolhe e pensa, tem que escrever hoje, tem que escrever hoje, tem que escrever hoje, você vai colocando a pressão em si mesmo, fica muito nervoso, não consegue. E aí você já começa a pensar, não escrevi, não consegui, não vai dar certo. Aí amanhã você não consegue também, daí você pensa, não vai dar certo, não fui feita pra isso. Mas tá tudo bem se você não consegue escrever todo dia, cada dia é um dia novo. Então, se hoje já passou e você não conseguiu escrever, tudo bem, amanhã é um novo dia. É importante você conhecer os seus limites, você saber cuidar de você e você saber sempre se dar uma nova chance. Então não é porque você não escreveu ontem que você deve desistir. Tenta escrever hoje de novo, e se não conseguir, tenta amanhã de novo. Sempre vai ter novas chances e sempre que você escrever, você vai estar evoluindo. Mesmo que não seja dia após dia. Talvez você demore mais para evoluir do que os outros, mas isso também não é um problema, você não pode comparar sua jornada com a dos outros, cada um tem a sua. A terceira dica, que também vem bem amarrada com as duas primeiras, é priorize sua saúde. A nossa saúde mental e física anda bastante prejudicada pela quarentena e se você tiver com elas deterioradas, você não vai conseguir produzir mesmo, não tem como esperar que você, nessa situação, vá conseguir sentar e produzir. Você tem que estar bem consigo mesmo. Então, se você não está produzindo, dá um passo para trás, observa como você tá, como tá seu corpo, como tá sua mente, porque eles podem estar tentando te dizer coisas que eles precisam e você ignorar eles não vai te ajudar a escrever, com certeza. Tire o seu momento do dia para pensar em você mesmo, para pensar na sua mente. Algumas práticas que podem ajudar muito são a meditação para acalmar, são fazer o journaling, né, escrever um diário para você entrar em contato com suas emoções. Isso também pode ser uma maneira muito legal de voltar a escrever e ao entender as suas emoções, você pode acabar entendendo por que você não está conseguindo produzir. Então é muito importante sempre ter como prioridade número 1 a sua saúde. A dica número 4 é leia, que pra mim é a segunda regra da escrita. Eu sei que eu falei que só tem uma, mas se eu tiver que ter duas, essa é a segunda. É claro que a própria leitura pode estar sendo uma dificuldade para quem está tendo essa pressão para sempre ser produtivo e pensando, agora que eu leio todos aqueles livros que estão na minha estante, mas comece de pouco, comece tentando ler uma página, 3 páginas por dia. Também é uma oportunidade legal para você começar a ler coisas que você não está habituado, coisas de outros gêneros. Isso é uma coisa que também é muito importante, é você sair do seu gênero. Então não é porque você está escrevendo um romance que você tem que ler só romances. Leia histórias em quadrinho, leia roteiros de filmes de terror, leia artigos online, qualquer coisa. Tudo que você lê vai estimular a sua mente, vai treinar a sua mente, vai fazer você estar exercitando todas aquelas práticas de escrita. Mesmo que você não esteja ativamente escrevendo, você vai estar percebendo ali a jornada do personagem, a estrutura de um texto, aprendendo um novo vocabulário. Então ler com certeza é essencial para uma boa escrita. Escolha alguma coisa que você quer ler hoje, pode ser de qualquer formato, de qualquer gênero, e tire um tempinho do seu dia especial para isso. A dica número 5 é pequenos passos. Não adianta você querer ir de escrever nada durante um mês inteiro para querer escrever 1.000 palavras, 2.000 palavras num só dia. Quando você coloca objetivos muito grandes, com esse pulo muito grande de 0 a 1.000, fica muito mais difícil de atingir eles. E quando você não atingir, você vai dizer para si mesmo, viu, você não consegue, você não deveria fazer isso. Mas a escrita é um músculo que a gente precisa exercitar. Pense, por exemplo, em alguém que quebrou uma das pernas e passou por uma cirurgia. A pessoa não vai levantar da cama e correr 10 quilômetros. Ela vai primeiro levantar, vai ver se ela consegue ficar em pé, vai começar a fazer fisioterapias, exercícios diários e coisas bem pequenas, para daí conseguir dar um passo, para daí conseguir andar até o final do corredor, para daí voltar a caminhar normalmente. Então são coisas que vão progredindo lentamente, devagar e sempre, e é assim que a escrita deve ser. Então se você está um tempo sem produzir nada, não adianta vir com um objetivo gigante do nada. Comece pequeno. Prometa a si mesmo que você vai escrever
100 palavras hoje. Nem que elas não tenham a ver com o seu projeto especificamente. São 100 palavras que você pegou de um prompt num site. Uma ideia para um novo conto. É claro que 100 palavras parecem pouco. E talvez você pense que elas não fazem muita diferença. Mas de 100 em 100 você vai produzindo. E de 100 em 100 você vai se acostumando, se habituando com essa rotina, com essa ideia de escrever novamente. E quando você se sentir confortável, você vai aumentar o tanto que você vai produzir por dia. Então não adianta você colocar pressão em si mesmo, você vê alguém lá no Twitter, no Facebook falando porque eu escrevi 10 mil palavras hoje e se sentir mal porque você não fez o mesmo. Como eu já falei, em primeiro lugar, essa é outra pessoa e você não pode comparar sua jornada com a dela. Mas também, provavelmente, essa pessoa já vem escrevendo faz um tempo, já vem estabelecendo uma rotina de escrita, começou escrevendo menos, mesmo que tenha sido lá atrás, e foi chegando até o momento em que ela fica confortável em escrever 10 mil palavras por dia. Então lembre-se, pequenos objetivos, pequenos passos, devagar e sempre. A dica número 6 é: encontre outras formas de produzir. Então, porque você não está conseguindo escrever, não quer dizer que você precisa se desconectar completamente desse lado seu. Você pode produzir de outras formas que te mantêm conectado ao seu projeto, à sua escrita e que eventualmente vão ajudar você a voltar a escrever. Uma coisa que eu gosto muito, apesar de estar parada nele agora, por estar focando nesse canal, é um blog. Então você pode começar um blog sobre escrita ou sobre qualquer outro assunto que você goste, escrever um post sobre algo que você já conhece, algo que você já sabe, já domina. Pode facilitar com que você produza, com que você volte a exercitar o músculo da escrita. Outra dica legal são cursos de escrita, cursos que vão te dar ideias do que escrever em geral. Muitos cursos online vão propor temas específicos sobre os quais você deve escrever, formatos específicos para escrever, e também tem vários sites por aí, se você não quiser investir num curso formal, que dão essas ideias, que geram enredos ou que dão um prompt, né? Aquela ideia que dá ali o start para você começar a escrever, nem que seja uma coisa super pequena. E novamente, não faz mal você estar escrevendo uma coisa que não tem a ver com o projeto no qual você quer focar. Só lembre que você está começando a exercitar novamente. Outros recursos que eu gosto muito e considero como parte da minha escrita são o Pinterest e o Spotify, que muitos escritores não percebem que podem ajudar muito na construção do seu enredo. Eu, por exemplo, tenho no Pinterest pastas para vários personagens meus, inclusive vou deixar o link aqui para vocês irem lá dar uma olhada. Procurar pins que tem a ver com cada um dos meus personagens ajuda muito a eu entender mais sobre quem eles são e às vezes até dar ideias de plots para as histórias. E as músicas em geral também são uma coisa que já me ajudaram demais. Eu também gosto de criar playlists para meus livros, para as minhas histórias, e ouvir música com o meu projeto atual em mente. Então, focando nisso. Tem muitas músicas que vão acabar fazendo sentido com a história dos seus personagens, ou que podem até te dar ideias de enredos, de onde ir com aquela história, para onde levar. Então é muito legal fazer essas coisas, explorar esses outros sentidos, digamos, pensando na sua história. Por último, eu queria deixar para vocês algumas dicas de concursos literários. Como eu falei dessas outras maneiras de produzir, eles podem ajudar muito que você volte a escrever, que você volte a se conectar com o seu lado de escritor. O primeiro concurso é o Faísca, da revista Mafagafo. Eles estão aceitando até o dia 15 de maio contos de 3 a 10 mil palavras. Todos esses concursos que eu vou mencionar aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, então é só vocês acessarem para verem direitinho todas as regras de submissão. O segundo é o Vejo Cores em Você, que é uma iniciativa super legal, super interessante para promover a literatura LGBT. Então, a ideia é produzir contos com protagonistas LGBT que vão ser unidos numa coletânea. Tem também o Costelas Felinas, que vai selecionar alguns poemas até o dia 31 de maio. E também pode ser uma maneira super legal de você voltar a produzir. Eu, particularmente, por muito tempo da minha vida, achei que eu nunca ia escrever poema. Não me dava bem com isso, mas
Recentemente eu comecei a produzir alguns poemas de verso livre e até recentemente fui selecionada para uma exposição de poemas. Então, além desses que eu mencionei, eu quero recomendar o site Concursos Literários, que é um blog maravilhoso que eu sigo, porque eles sempre postam todos os concursos literários que estão acontecendo no país, super organizados, sempre informando a data limite e as condições para participação. Eu recomendo muito vocês seguirem e ficarem sempre de olho por lá. Se você também tem alguma dica de como produzir na quarentena, por favor, deixe nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.